Olá, boa noite, meu cordial e fraternal, sempre, boa noite, com muita alegria, muito respeito e muita dedicação que venho mais uma vez apresentar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse estudo que estamos fazendo já há algum tempo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha, hoje adentrando ao capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Assim eu vou então pedindo a todos a concentração máxima para que possamos aprender juntos esta lição que traz muita sabedoria, traz muito conselho para os dias atuais. Desta forma eu vou tomando a liberdade de dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vou tomando a liberdade e com todo respeito pedir as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caburucos, do Preto Velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos sacerdotes, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Miguel, Padre Joaquim, Padre Cícero Juazeiro, corrente dos sacerdotes, corrente dos médicos, Bezerra de Menezes, Eurípides de Barzanufo, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, nos permita mais este Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja, graças a Deus. A candeia sobre o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Ninguém acende uma candeia do latim, candela, vela de sebo ou de cera, isso que era candeia naquela época, ou algum equipamento de iluminação. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. O alqueire naquela época era um cesto ou um caixote, era uma medida de cereais que eles usavam para pôr grãos, que se colocasse a lamparina ali debaixo, ninguém ia ver, certo? Ao contrário, deve-se pôr a candeia sobre o candeeiro, a fim de que se ilumine a todos que estão na casa. São Mateus 5,15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto de que não haja de ser conhecido e de parecer publicamente. São Lucas, de 8:16 a 17, e tem outras parábolas também que de Mateus, afirmando esta parábola de não colocar a luz debaixo do alqueire. É bem conhecida a observação feita por Jesus que não devemos colocar a candeia debaixo do alqueire, frase mencionada. Certa vez, em uma palestra sobre esse tema presente, muitas pessoas de instrução mediana, o orador procedeu uma ligeira enquete e descobriu que a maioria que ali se encontrava não sabia o significado da palavra candeia. Agora a gente já sabe. E menos ainda do alqueire, também a gente já sabe. O desconhecimento é, no caso, perfeitamente justificável, porque são palavras que as pessoas raramente utilizam e poucos palestrantes têm o cuidado de explicá-las. A frase dita por Jesus nós a encontramos no seguinte trecho do Evangelho de Mateus, que faz parte
do conhecido Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Vejam essas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estais nos céus. Mateus 5,14 a 16. Allan Kardec insistiu na sua obra duas informações que vale a pena destacar, dada a importância. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não veem. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 9, que fala: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que é daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Não é Deus que tem que vir atrás da gente, não é Jesus que tem que vir atrás da gente. Nós temos que nos oferecer, nós temos que nos colocar à disposição das pessoas menos instruídas ou não, quer dizer, de frente a todas as pessoas, né? A gente com humildade, tudo que a gente aprende tem que passar, não é para deixar nada escondido. Então o Espiritismo revela a vida após a morte, revela a comunicação de pessoas que já estão no plano espiritual, para provar que Jesus já veio aqui nos ensinar, né, através das parábolas deles e desses ensinamentos, que a gente tem que sempre estar aprendendo, sempre estar procurando evoluir. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que derrama em ondas... isso aqui eu já li, né? A esses que Deus vai abrir os olhos, dando o que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Então, nesse trecho, a gente vê que aquelas pessoas que precisam aprender, muitas vezes, em vez de ir pelo caminho mais fácil, pega o caminho mais difícil e acaba sofrendo muito, tendo aí uns contratempos na vida terrena, para que reconheçam a divindade, para que reconheçam os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a paz, a bondade, sempre, né? E que a gente também possa sempre ir tendo alguma coisa para oferecer para os nossos irmãos, né? Dá-se aos homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na sua época. Tendo-lhe Deus outorgado a inteligência, deu para nós a inteligência, para compreendermos e seguirmos as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece-se a fé. Então aqui também, né, ele está falando da fé raciocinada, né, da fé pensada, da fé que não é imposta, né, da fé que vem já junto com a gente e que a gente ao longo da vida vai
derretendo isto, no bom sentido, derretendo de absorver, né, de aprender, quando acontece ali as coisas necessárias para que a gente evolua, mesmo às vezes com a dor, e não muitas vezes até sem a dor, mas com o pensamento, com alguma coisa que a gente fala ou que alguém fala para a gente já vai também pensando, né, e olhando para aquelas coisas que diz respeito à compreensão. A necessidade de divulgação das verdades ensinadas por Jesus ou pelo Espiritismo podem concorrer para o aprimoramento moral das pessoas e, por consequência, do mundo em que vivemos. Aqui está bem claro, né? O Espiritismo e Jesus, que o Espiritismo é a terceira revelação, né? Que é depois de que Jesus já tinha anunciado a terceira revelação, nos traz. Ninguém é certinho, lógico, a gente não acerta 100%, mas que a gente tem ali o script, a doutrina, isso a gente tem. Vamos tentar fazer o melhor. Né? Num texto intitulado Socorro Oportuno, psicografado por Chico Xavier, constante no livro Estude e Viva, Emmanuel referiu-se de modo explícito ao assunto. Deixa eu ver aqui o assunto. Valorizando o HP comum em que se debate assuntos corriqueiros da vivência humana. HP, História da Religião, festa dos primitivos cristãos, que consistia em uma refeição comum com o qual era celebrado o rito eucarístico. Também pode ser, por definição, HP, banquete ou almoço de confraternização por motivos diversos, sociais, políticos e assim por diante. A reunião espírita que fala o Emmanuel não é um culto estanque de crença embalsamada em legendas tradicionalistas. Define-se como sendo assembleia de fraternidade ativa, procurando na fé raciocinada a explicação lógica aos problemas da vida, do ser e do destino. Todos somos chamados a participar dela, falar e ouvir, ensinar e aprender. Estamos defrontados no Espiritismo por uma tarefa urgente, desentranhar o pensamento vivo, já que o Allan Kardec, nos princípios da codificação doutrinária, buscou desenhar o pensamento vivo do Cristo e dos ensinamentos contidos no Evangelho, né? Ele foi destrinchando tudo, mostrando cada parábola do Cristo, ele foi dando ali uma definição, né? Ele foi nos capacitando, né? Para essas coisas. Então, em face do exposto que escreveu Emmanuel, cremos que não seja preciso acrescentar mais nada acerca da importância da divulgação do Evangelho, dos ensinamentos espíritas, a não ser esta pequena proposição. Se tais lições nos fazem tão bem, por que não dividir com o nosso próximo, não é verdade? Se a gente está estudando o Espiritismo e está percebendo que é bom para a gente, que a gente começa a fazer a reforma íntima, começa a ver o mundo de um outro plano, de uma outra maneira, de um novo sentido, né? Já com a razão, é lógico, né? A gente vai percebendo que às vezes a gente fica chateado ou se zanga por pequenas coisas que muitas vezes sem necessidade, não é verdade? Então, aqui, tanto no Evangelho quanto no livro, ele está nos dando as diretrizes de não colocarmos a candeia debaixo do alqueire. Meus irmãos, vamos aprender juntos, com humildade, com amor, e levar os ensinamentos de Cristo, que é o amor, a compreensão, a fé, né?
tudo de bom e não tão bom, que quando a gente precise, naqueles momentos mais difíceis que a vida nos oferece, que possamos ter essa fé e que o Cristo possa enviar seus mensageiros de luz para nos ajudar. Então, acho que o recado é hoje, né? O livro Estude e Viva também traz aqui uma frase: pense no valor de sua cooperação na melhoria e no engrandecimento da equipe de que participa, esteja ela constituída no templo doutrinário ou em seu culto doméstico de elevação espiritual. Não esquecer que o seu auxílio ao grupo deve ser tão substancial e tão importante quanto o auxílio que o grupo está prestando a você. André Luiz, Uberaba, 11 de fevereiro de 1965, foi psicografada pelo médium Valdo Vieira. Nós somos trazidos à escola espírita a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados na permuta de experiências e aquisição do conhecimento. Mais uma vez, irmãos, quero dizer que a gente não tem a verdade total, ninguém tem, mas que com os estudos do Evangelho, tanto na Bíblia comum quanto o Evangelho codificado pelo Allan Kardec através dos bons espíritos, é sempre a mesma pegada, é sempre o mesmo sentido. Vamos nos instruir, estudar, viver bem e ajudar no que for possível outros irmãos. Não vamos deixar a luz se apagar. Vamos nesse momento então, agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima por mais essa leitura edificante, né, desse trecho do Evangelho, que é muito perspicaz para o momento, é muito oportuno, né, no tempo em que estamos vivendo, que o mundo possa aos poucos voltar ao normal, ser um mundo de paz, de alegria, de confraternização. Dessa forma nós vamos vibrar com muita fé, pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela nossa cidade, pelos nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, que aumentou muito aqui no nosso país nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e que Deus nos permita também um governo, uns políticos que mereçam ser políticos, que possam ajudar. Não podemos falar de política aqui, mas eu não estou falando de política ou de algum candidato, eu estou falando de forma geral. Tenham compaixão do povo que elegeram eles, do povo que acreditam neles, que eles possam ter claridade na mente para falar e para instruir uma nação. Pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos encarcerados, vamos vibrar com muita fé por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados. Vamos vibrar pelo Evangelho no lar, pelo Evangelho de Jesus. Vamos vibrar por nós mesmos com muita fé. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos nesse momento pedindo a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, que permitam aos mensageiros de luz magnetizar e fluidificar todas as águas da nossa casa com o remédio invisível, mas é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, Senhor, que eles nos assistam, confortando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores,
confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, desejando aos que conhecer as tuas a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, é o poder, é a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos por me assistirem até aqui, ter a paciência de acompanhar e que Deus abençoe a todos com muito amor, muita saúde, muita fé, muita paixão e compaixão. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.